A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com toda a igreja, amém? Você já cumprimentou o seu irmão que está ao seu lado, aí atrás, à sua cadeira? Não cumprimentou? Faça. Não precisa nem de chamar que ele ou ela está bonita hoje, está radiante. Você vê o brilho do Espírito Santo sobre ele, sobre ela. Um elogio sempre é bom, né? E às vezes, quando chega na casa do Senhor, nossos irmãos e nossas irmãs, nós não víamos talvez uma semana, talvez durante alguns dias. E aí você o vê, e às vezes eu vou te falar assim, eu também estou envolvido nisso. Quando eu falo nós, é daqui para lá também. Nós vamos assim uma saudação meio amarela, né? Já viu? Parece que não está alegre, viu, irmão? Eu gosto de saudar os irmãos sempre com um abraço afetuoso, com carinho, porque o Espírito Santo habita nele. Então não tem coisa melhor do que você dar um abraço no próprio Deus. Imagina isso. Já que o Espírito Santo habita em você, eu imagino que eu estou abraçando o próprio Deus que habita em você. Amém? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que se encontra em 1 Timóteo, capítulo de número 4. Não vou me delongar, falarei apenas aquilo que o Espírito Santo me orientar. Amém? Talvez eu siga até o culto de domingo, que foi assim, né? Foi rapidinho a palavra do Viana aqui também. E eu vou seguir, Viana, né? Capítulo 4, versículo de número 12. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga Escola Bíblica Peniel. Porque aí nós vamos aprender ali a manusear a Bíblia, né, de Gênesis a Adão. Existe isso na Bíblia? Não, né? De Gênesis a Apocalipse. Me recordo com um dia eu estava ensinando a palavra de Deus, ali em Santa Leopoldina. Eu falei, abra suas Bíblias lá em Adão, capítulo 1, versículo 1. E tinha gente que estava folheando, né? Mas era porque não era frequentador de escola bíblica. Então você frequenta a escola bíblica e você vai aprender a manusear a palavra de Deus. Capítulo 4 de 1 Timóteo, ou primeira carta, primeira epístola de Timóteo, ou a Timóteo, versículo de número 12, diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Amém? Vamos ler aqui a parte B do versículo 12. Mas ser o exemplo dos fiéis. Você pode dizer comigo? Ser o exemplo dos fiéis? Amém? Vira para o seu irmão do lado aí e diz, ser o exemplo dos fiéis. Pode olhar dentro do olho dele, dentro do olho dela e falar, ser o exemplo dos fiéis. Amados, quando o Senhor me deu esta palavra para ministrar para a igreja, eu estava em Mato Grosso. Eu falei, eu vou guardar essa palavra, que eu tenho certeza que Deus quer falar comigo através dela, e eu vou compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem falado comigo. Não tem palavra essa que nós estudamos ou meditamos nela, que seja para o outro primeiro. Normalmente o Senhor quer falar conosco primeiro. Quem vai ministrar a palavra sempre é abordado por Deus primeiro. E essa palavra, ela fala comigo primeiro, ali em Mato Grosso. Eu até compartilhei um pouco com um sobrinho meu.
E logo depois que saímos de lá, eu vim meditando nisto pelo caminho. São apenas 2.500 quilômetros de lá aqui. Foram 3 dias que nós viemos parando. Então é um pulinho daqui ali, né? Mineiro gosta de dizer isso, é um pulo, né? Logo ali. E chegando aqui, domingo o Senhor falou conosco através da sua santa palavra, através da adoração, através dos verdadeiros adoradores. E agora o Senhor nos fala que os verdadeiros adoradores, eles têm que ser o quê? Ai, meu Deus do céu, tem que ser o quê, irmãos? Então nós não precisamos nem falar mais nada, né, pastor? Todo mundo já está sabendo, é só nós pegarmos as nossas Bíblias, fechar a Bíblia, orar e ir para casa. Todo mundo está sabendo que nós temos que ser exemplo. Não precisa nem pregar mais, que nós já temos aí, os irmãos já estão craque já em tudo. Mas como o Senhor manda que nós discorremos um pouquinho mais, vamos ver aqui então o que o Senhor tem para nós. Amados, essa palavra chegou a Timóteo, ele tinha aproximadamente 30 anos. Algumas pessoas acham que ele tinha um pouquinho menos ainda. Essa palavra era direcionada a ele, porque algumas pessoas achavam que ele não era uma pessoa à altura daqueles que eram mais idosos, daqueles que eram mais experimentados na fé. E Paulo, escrevendo a Timóteo, ele dá alguns conselhos que para a vida dele seria de fundamental importância e que para nós também servirão de grande importância se nós obedecermos alguns parâmetros que a Bíblia nos orienta. E aqui no capítulo 4, versículo número 12, a parte B desse versículo, Paulo diz para ele que ele tinha que ser exemplo dos fiéis. Amados, Paulo não disse para ele ser exemplo apenas. Eu pedi para os irmãos dizer que deveria ser exemplo, porque esta palavra exemplo, ela é muito profunda. Porém, Paulo, ele diz para ele ser exemplo dos fiéis. Irmãos, ser exemplo de um macumbeiro, ser exemplo para a pessoa do mundo, ser exemplo para a pessoa que vive no pecado, no adultério, na prostituição, ser exemplo para aquele que fuma, para aquele que bebe, para aquele que vive caído na rua, ser exemplo para aquelas pessoas que não temem a Deus, pessoas que vivem dissolutamente no pecado. Isso é muito fácil. É fácil ser exemplo para essas pessoas, mas ser exemplo de pessoas fiéis é muito difícil, porque ele é fiel ao pastor da igreja, ele é fiel aos cultos, nos cultos da igreja, ele é fiel ao seu ministério, aonde ele pertence, ele é fiel à sua família, ele é fiel à sua esposa, ele é fiel ao seu marido, enfim, ele é fiel nos dízimos, nas ofertas, ele é fiel, ela é fiel. E ser exemplo dessas pessoas é algo muito difícil. E Paulo agora fala: olha, meu filho, você é um cristão abençoado, você é um crente abençoado. Timóteo, meu filho, e essas coisas que eu vou dizer a você é para pessoas que estão vivendo nos últimos dias. A apostasia está aí, Timóteo. Tem pessoas que estão expressamente vivendo no pecado, e esses são os últimos dias, e tem pessoas que se apostatarão da fé, deixarão a fé que um dia aceitaram. Mas você seja firme, constante, abundante na obra do Senhor, e você seja tão exemplo, que você vai ter que, não só exemplo da sua família, mas você tem que ser exemplo daqueles que servem a Deus fielmente na casa do Senhor. Por certo, quando Timóteo recebeu isso aqui, falou: agora o negócio estreitou para o meu lado. Sou um menino ainda, sou jovem, e como eu vou ser fiel daquela dona, vou ser um exemplo fiel para aquela Dona Maria que já está todos os dias no templo, ela está em oração na madrugada, de manhã tem a consagração, ela está na igreja,
Quando da tarde tem o culto de adoração, a Quinta da Vitória, ela está na Quinta da Vitória. Quando dá no domingo na escola bíblica, ela está na escola bíblica da Peniel. Quando dá no culto à noite, lá Dona Maria também de novo. 80 anos, 90 anos de idade. Como é que eu vou ser exemplo de uma pessoa tão fiel? E aí Paulo diz, olha, não é só isso, Timóteo. Eu quero que você seja exemplo, não apenas dos fiéis, mas tem algumas coisas, algumas nuances, são 5 pontos que eu quero que você demonstre a sua fidelidade total para com os fiéis. Vamos lá? Primeiro, exemplo na palavra. Diga, palavra. Exemplo na palavra. Irmãos, como é difícil ser exemplo na palavra. É muito difícil. Às vezes nós empenhamos a nossa palavra com uma determinada pessoa e depois nos vemos em tão dificuldade que não podemos cumpri-la. E ele disse, olha, você tem que ser exemplo na palavra, ou seja, o que você fala. Você também tem que ser exemplo quando você está rodeado de amigos e que não são cristãos, mas você tem que ser exemplo na palavra. O que você está falando com seus amigos, na roda dos seus amigos, suas amigas? O que você está conversando quando não está rodeado de crentes, de servos do Senhor? Como é que você tem se comportado? De repente você na igreja é uma coisa, eu sou uma coisa na igreja, mas quando saio da igreja, estou no meio dos amigos, eu sou tão engraçadinho, eu tenho uma outra palavra. O crente ele não pode ser de língua doble, ou de 2 tipos de língua. Na igreja ele louva a Deus, e quando sai da igreja, é uma boca porca. Desculpa, irmãos, mas eu tenho que falar o que está na Bíblia. Aliás, eu não precisava nem pedir desculpa, porque quem está falando a palavra de Deus não tem que pedir desculpa a ninguém. Eu estou falando que Deus tem me mandado falar. E Paulo diz ser exemplo na palavra. Em casa, xinga palavrão, fala coisas que não deve, né? E isso acaba entristecendo o Espírito Santo que habita em você. Isso é para te ajudar. Isso é para me ajudar. Deus fala com carinho conosco. Manuel, ser exemplo na palavra também. Ser exemplo dos fiéis. Os fiéis não falam palavrão, e você tem que ser melhor do que ele. Você tem que ser padrão. Exemplo quer dizer padrão. Eu tenho que ser padrão a ser seguido. Quantas pessoas hoje falam, olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não é exemplo para ninguém, irmãos. Fulano, atende aí o telefone aí, diga que eu não estou. Atende o telefone aí, você fala que eu vou pagar dia tal. Mentira. Fala que eu vou fazer isso. Irmãos, eu sei que na verdade nós somos falhos. Estou dizendo para que ninguém, para os irmãos, que nós não temos defeitos. Eu estou dizendo justamente o contrário. Para nós que temos defeito, seguir um padrão que seja ou que possa ser imitados, não apenas pelos fiéis, mas pelos nossos filhos, os nossos parentes. Quantas pessoas não conseguem nem vir para a igreja porque nós não temos nem palavra, não cumprimos a nossa palavra, não somos aquelas pessoas que as pessoas acreditam na nossa palavra. E as pessoas falam, eu vou para aquela igreja, do jeito que eu estou, capaz de eu ir para o céu e ele não ir. Tem pessoas que são assim, sabe? Existem pessoas que não podem ser imitadas. E Paulo está dizendo aqui ao contrário. Olha, você tem que ser exemplo, você tem que ser padrão a ser seguido.
E não é fácil, irmãos, mas é um requisito para quem quer entrar nas mansões celestiais pelas portas. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Hoje, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Mudou. Estão tirando os marcos que foram colocados lá atrás, estão mudando. Estão invertendo valores por aí afora. Você vê pessoas hoje invertendo. Não precisa disso, não precisa nem de ir para a igreja. Para que ir na igreja? Não precisa disso. Você em casa mesmo, hoje você pode estar servindo. Estão mudando os conceitos. E aí nós temos que ser exemplo naquilo que nós falamos. E algumas pessoas, irmãos, no meio que vive, com os amigos que vivem, nós que estamos aqui reunidos não podemos ouvir o que é falado. É tanto palavrão, é tanta disse-me, é tanta fofoca, é tanta coisa errada, que no meio do círculo ali das amizades, na empresa, na escola, se for gravar, misericórdia. Então Paulo está dizendo para nós ser um exemplo na palavra. A segunda palavra que eu encontro aqui também, Paulo dizendo para Timóteo ser exemplo dos fiéis, ele fala na palavra e depois no trato. Ele usa figuras de linguagem para nos ensinar algo. Você vê? Na palavra, no trato, na e na. São figuras de retóricas, essa escrita de Paulo. E aqui está dizendo que era para nós ser exemplos, é para nós sermos exemplos dos fiéis também no trato. No trato. Eu falei na palavra primeiro, de empenhar a palavra, mas também aqui está falando do trato e do tratamento também, pode ser usado também. No trato. Será que nós tratamos como deveríamos ser as coisas de Deus? Tratamos com as pessoas da maneira correta, como deve ser tratado? Será que nós somos fiéis no trato também? Nós somos exemplos de fato, eu sou exemplo de fato no trato. Isso algum tempo atrás o pastor falou assim: pastor Manuel, levanta a mão aí, vamos pastor, vamos pegar junto aí, vamos assumir a responsabilidade. Eu fiz assim: não pastor, agora não, porque se eu levantar a mão assim, tem lugar que não pode fazer isso aqui não, hein? Diz que é pecado. Não existe nada disso, irmãos. Falando de sinais com as mãos ou com os dedos, é outra coisa, viu? Que eu não posso fazer aqui. Viu? Só escondido, né, irmãos? Aí é só exemplo escondido, né? O dedo só pode fazer escondido. Não. Não. E aí eu disse para o pastor: não, pastor. Mas hoje eu posso fazer assim. Eu vou estar junto com os irmãos para pegar no chifre do boi, se for precisar. Do boi não, né? Das ovelhas. A ovelha tem chifre? Tem uns carneiros aí que tem um chifre meio enrolado assim. Engastalha às vezes no cipó. Não é? E então você tem que ajudar ali a cortar o cipó. Então hoje eu posso fazer assim. Mas naquela época, há um ano atrás, eu não podia fazer isso. Porque era um trato que eu estava fazendo com o apóstolo Marcelo. Se eu fizesse um trato com o pastor Marcelo, eu tinha que ser fiel. Eu tinha que cumprir com ele. E se eu não cumprisse, eu era infiel no trato. Então
Então eu não posso falar uma coisa que eu não vou cumprir. Eu não posso tratar algo que eu não vá cumprir. Hoje, pastor, vou perguntar aqui, ó. Aqui, ó. Vamos forçar a barra aí para perguntar de novo, né? Mas já está dito, já o recado. Isso é só o livre espontânea pressão, né, irmão? Trato. Mas também nós podemos usar aqui como você trata a sua esposa. É com casca e tudo? É tapa na orelha? Como é que é esse negócio aí? Como é que você trata? Como é que você educa os seus filhos? Como é que é o trato? É com arrogância? É com ignorância? Como é que é isso? Trato também, como é que é isso aí? Porque tem homens que acham que mulher é um capacho. Eu vou limpar o pé nela. Quando ela limpar o pé, meteu o pé mesmo, a bicuda. Aí, coitada da mulher, a mulher vem para a igreja, fala, graça, aquela irmã é uma benção. Eu choro o culto todo, mas não sabe o que é, né? Os tapas na orelha que ela tomou durante o dia inteiro. Aí chega na igreja, está chorando. Graças a Deus que aqui não tem isso, irmãos. É? Só lá em Marte. Só em Santa Leopoldina. Coitado de Santa Leopoldina. Mas, amados, será que as mulheres fazem o mesmo? Acho que não. Olha, só vê santa aqui, graças a Deus. Você olha assim, ó, só vê mulher sorridente. De maneira nenhuma ela trata o marido com casca e tudo, né? Não faz isso. Quando o marido chega para fazer um carinho, fala, ô minha nega, sai de mim que hoje eu tô arrebentando aqui, nem toque em mim, que eu estou meio estressada. O que foi, meu amor? Nem conversa comigo, que eu tive um dia. Não, mas isso aqui não tem, que é só todas elas sorriam-se linda, não tem isso aqui. Tem mulheres que é assim, irmãos. Eu ouvi uma pessoa dizer da minha família, isso eu posso falar, mas não vou falar o nome, senão aí não dá, né? Também não é daqui não, irmãos, tá bom? Não é daqui. Não é daqui. Mas, de repente, né? De repente, o que eu vou falar aqui será mera coincidência. Diz que nas novelas, nos filmes, assim, ó, as coisas tratadas aqui, né, se porventura houver, é mera coincidência. Então, se tiver aqui, irmãos, é mera coincidência. Um homem da minha família foi fazer um carinho na esposa, chegou, ô meu amor, aí foi no braço dela fazer, do jeito que eu falei aqui. Ela falou, por favor, não toque não, viu? Estou estressada. Ele falou, hein? Que foi? É só um carinho. Não estou querendo nada não, é só um carinho. Eu estou avisando logo que eu estou estressado, hoje eu não estou para nada. Falou, tá bom. Aí também o troço com o samba comeu, né? Samba comeu. Eu trato, irmãos. Tá sendo, na hora que eu procurar fora também, você não vai chorar também não, viu? Ele errou, viu, irmãos? Olha o trato, um dos dois. Olha o trato dos dois, melhor dizendo. Não precisava disso. Então a Bíblia diz que nós temos que ser fiel, exemplo dos fiéis, na palavra e no trato. Amados, são duas coisas importantíssimas para que nós possamos dobrar. Quando nós dobrarmos os nossos joelhos, aí Deus fala, puxa, olha, Manuel, ele parou de bater na esposa. Não, cadê Manuel? Tem outro? Não, Manuel aqui também não, viu? Sou eu. De bater mas a irmã Maria nunca levou uns tapas não, viu, irmãos? É minha princesa. E princesa, você não pode estar arrancando a coroa dela no tapa, né? É só beijos.
Ou você tá na água. Você está na água, ou morre. Né? Manuel parou de bater na esposa, e agora é um homem que tem palavra, é um homem que é modelo de vivência. Amados, isso agrada a Deus. Quando você dobra o joelho, Deus atende às suas orações, porque não tem nada pendurado para trás. Você está livre para adorar o Senhor. Paulo, ainda sabendo disso, ele diz: olha, Timóteo, você precisa ainda amar um pouquinho mais. Você tem que ser exemplo dos fiéis na caridade, no amor. No amor. É algo que nunca findará, o amor. Irmãos, ser exemplo dos fiéis e no amor. Porque quem é fiel, irmãos, ele é fiel em tudo. No amor também ele é fiel. Você para pensar nisso aí. Quando a mulher, ela chega alguém para falar alguma coisa e fala assim: epa, alguém chega com a fofoca, fulano de tal, estava lá, eu vi ele, quando conversa fiada, meu marido é fiel. Pode parar de conversa. Pode ser o demônio lá que te cegou, mascarou, viu outro. Não, mas eu vi o carro dele. Não, meu filho, você não viu porque meu marido é fiel. Ele é fiel na palavra, fiel no trato, e ele é fiel em tudo. Ele é fiel em tudo. De que maneira você sabe que ele é fiel? Que no amor. Para comigo, para com a igreja, para com os irmãos, até com os mendigos da rua, com os vizinhos, que às vezes nem presta, mas ele está lá ajudando. Se precisar, ele bota a cara na reta, porque ele ama as pessoas. Aí você fala assim: puxa vida, como é que eu vou ser exemplo para uma pessoa dessa? Apóstolo, o negócio começa a apertar. Como é que eu vou ser exemplo para o irmão fulano de tal, que ele é um exemplo de casal? Eles são exemplos de casal. Sabe, não tem como você ser exemplo. Fala: rapaz, eu tenho que fazer um negócio, eu tenho que plantar bananeira, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser padrão a ser imitado. Como eu vou ser? Aí Timóteo agora o negócio apertou para o meu lado. Exemplo dos fiéis e agora também na caridade, no amor ao próximo. E se eu tenho amor ao próximo, irmãos, a pessoa mais próxima de mim é quem? Deus. Se eu não for fiel a Ele, eu vou ser fiel a quem? Irmãos, não adianta que eu não vou ser fiel a Maria, o pastor não vai ser a Aline, não adianta. Se você não tiver uma atitude de adorador, como nós falamos domingo, através do pastor Henrique, não adianta que você não vai ser exemplo de nada. É preciso que nós, irmãos, sejamos imitadores de Paulo e de Timóteo também aqui nesta palavra, para que nós tenhamos um amor sincero e verdadeiro para com Deus. No capítulo ainda 12, capítulo 4, versículo 12 ainda, ele diz: olha, não apenas nessas três coisas, mas você tem uma outra coisa, no Espírito. Você é preciso ser exemplo dos fiéis no Espírito. O que é isso, gente? Ser exemplo dos fiéis no Espírito. Irmãos, ao começar do culto aqui, na hora que foi me passada a palavra, eu disse para os irmãos olhar um para o outro e dar um sorriso e dizer que está lindo, irmão. Por quê? Porque o Espírito habita em você, ou nele. Não é isso que eu falei?
E aí, quando Paulo diz agora aqui a Timóteo, no capítulo 4, versículo 12, diz: você tem que ser fiéis, exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito. Ele está falando o seguinte, irmãos: você tem que ser mais espiritual com aquele que já é espiritual. Bruno, você tem que ser mais espiritual que o seu líder. Isso é o apóstolo Marcelo escrevendo para Bruno, para Manuel. E eu estou vendo no apóstolo que ele é um homem fiel. E eu tenho que ser exemplo para ele. O negócio começou a estreitar, a apertar, irmãos. Como é que eu vou ser exemplo do homem que é exemplo para mim? É um negócio impensável, mas eu agora só achei um jeito para ser. Paulo escreveu: só tem um jeito, meu filho, de você ser isso tudo. É você ser exemplo no Espírito. Você vai andar em Espírito. Você vai almoçar no Espírito. Você vai falar no Espírito. Você vai se vestir no Espírito. Você vai para a igreja no Espírito. Você vai se calçar no Espírito. Você vai falar no Espírito. Você vai tratar no Espírito. Tudo que você fizer, seja no Espírito que habita em você, de maneira que você vai andar flutuando. Sabe o que é isso, irmão? Daquele crente que ele vem para a igreja, não é santarrão, não. Sabe, essa palavra que eu estou dizendo aqui para os irmãos não é impossível, não. É só nós temos o cuidado de zelar pelo Espírito que habita em nós. É cuidar. Irmãos, não tem, eu acho que pessoa aqui mais problemática, que já passou por problema mais que eu, não. Fala assim: eu já tive quedas, e daí? Eu também já tive. Eu já fui enrolado. Você precisa de apanhar, ser quebrado, sabe? A ponto de ser jogado quase que a lama sozinho. O fundo do poço ainda tinha um funil ainda. Aí sabe o que acontece, irmãos? Você fala: meu Deus, só o Senhor para me tirar daqui. Só o Senhor para me tirar daqui. Aí você começa a compreender que você é um porqueira, que você precisa 100% de Deus. 100% de Deus, e se tivesse 1000, era 1000. Não tem como falar 200, 300, não, 100%, estou te falando que é o máximo que se pode retirar de Deus. Andar em espírito, irmãos, quer dizer você andar em vigilância, todo momento, toda hora, se cuidando para não falar e não deixar ninguém falar também as coisas que, sabe, que desagrada a Deus. Alguns dias atrás eu estava andando com uma pessoa. Essa pessoa estava fora da igreja. Olha só, um presbítero da igreja, a Assembleia de Deus, estava afastado. E nós estávamos indo fazer uma viagem, estávamos em viagem para o sul da Bahia. Mais precisamente ali na fábrica da Bahia Sul. E aí, chegando mais ou menos ali em Linhares, a São Mateus ali, eles começaram a falar mal de pastores. Eu falei: ó, para o seu carro aí. Nós estávamos no carro dele. Eu falei: para o seu carro aí, companheiro. Se você pode ir embora, eu volto de ônibus a partir daqui. Vocês podem ir embora. Só que não tinha como ir, porque quem era responsável pela empresa era eu. Então eles precisavam de mim para fazer visita lá, senão não ia fechar negócio nenhum. Falei: vocês podem ir e eu vou ficar aqui. Eu vou voltar de ônibus. Não, é por quê? Não, ele estava falando o seguinte: pastorar tudo ladrão, rapaz. É campanha para isso. Valdemiro Santiago, rapaz, que negócio de vender tijolinho e tal, metendo além. Silas Malafaia aí, rapaz, avião e não sei o quê, rapaz, tudo vagabundo, não sei o quê. Eu falei: pô, meu irmão, vamos parar aí. Eu não sou obrigado a ouvir esse tipo de conversa entre vocês, tá? Ou vocês param de conversar, ou então me deixa aí
Vocês podem conversar com o jeito, você pode falar mal do que vocês quiserem, mas eu não quero estar dentro desse carro quando Deus acabar com a vida de vocês. Eu vou ficar aqui e volto de ônibus. Se vocês quiserem, irmãos, depois eu dou o nome particularmente a você, para você ligar e perguntar a ele. Tipo, dou até o número de telefone dele, que eu falei isso com ele. Sabe o que aconteceu, irmãos? Pararam de falar. Não tocar não tocar não, que o pastor ficou com raiva. Eu falei, não fiquei com raiva. A Bíblia diz que eu não posso sentar à roda de escarnecedores. Vocês estão escarnecendo. São zombadores, e eu estou fora disso. Sabe, eu sou contra isso. Se eles são ou deixam de ser, não é problema meu. Eu sei que eles estão fazendo a obra de Deus. E se eles estão fazendo a obra de Deus, eu sou a favor deles. Tá bom? Então é só isso. Se você fala mal do homem de Deus, você vai falar mal de mim, rapaz. Você está falando mal do outro, você vai falar mal de mim também. Se eu não estiver perto de mim, você está falando mal de mim. Então, não dá para mim. Aí tá bom. Quando foi agora, há uns 5 meses atrás, voltou para a igreja, está firme na igreja, toda mensagem de manhã, bom dia, ele manda um versículo para mim. Está firme na igreja. Vou falar até o nome da igreja. Não falei o nome do santo, né? Hoje é santo, né? Uns dias atrás não era. Então você tem que às vezes falar, dar um balanço no camarada, dar um chego para que ele possa saber, irmãos, que você está no Espírito de Deus. Se ele não vê que você está no Espírito, irmão, esquece. Ele não vai te obedecer. Hoje ele está na Assembleia de Deus, o pastor Lani Miné, em Itacibá. Hoje ele está lá firme. Sabe? Você senta hoje junto com ele, só fala de Deus. Só fala de Deus. Você fala assim, rapaz, hoje você está abençoado, rapaz. Tudo que ele fala é da Bíblia. Quase tudo que ele vai falar é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia. Quando alguém fala besteira, ó, você está fora, hein? Você está fora da comunhão, hein, camarada? Ele fala desse jeito. Ó, hoje ele está corrigindo. Sabe o que é isso, irmãos? Porque no momento que nós estávamos na estrada, eu estava em espírito, indo na presença de Deus. Sabe, ser exemplo dos fiéis no espírito é isso. Você viver no que você fala, com quem você está andando, eles têm que ver que você está andando no Espírito. Sabe, tem 2 que estão indo comigo, que hoje ele não fala mais. Viaja comigo para o Rio de Janeiro, vai comigo fazer algumas coisas no Rio de Janeiro, não fala mais besteira de pastores, nem nada, nem fala ó pastor, nós vamos lá agora na casa das primas. São 2 casados, homens casados. Falei, pode ir, não tem problema. Você não tem amor ao seu casamento e nem à sua família, você vai. Pode ir, não tem problema nenhum. Só que existe uma coisa, irmãos. Se nós não estivermos andando em espírito, pode ter certeza absoluta que o inimigo vai nos alcançar e vai nos destruir. Porque nós estaremos como cegos. Essas pessoas, todas elas, hoje elas têm uma visão diferenciada do que é ser evangélico. Se eu tivesse com a vida toda bagunçada, irmãos, como é que eles iriam ver os evangélicos da igreja Peniel? Como é que eles iriam ver? Eles achar que todo evangélico é sem vergonha, não tem palavra, não tem trato, não tem ética, não tem amor à família. Não, nós andamos em espírito. O nosso exemplo é um exemplo que também é em espírito. Além de ser na palavra, além de ser no trato, além de ser na caridade, nós também somos exemplos de andar no espírito. Você pode dizer para o seu irmão aí do lado, você é exemplo? Você é exemplo? A senhora é exemplo? O senhor é exemplo? E eu não estou nem falando aqui de fiel, hein? Não estou falando exemplo de ser
exemplo dos fiéis, não, que aí eu também estou exagerando, né? Eu estou querendo, pastor já está querendo demais, pastor Manuel já está querendo demais. Mas não estou dizendo isso, eu estou falando só ser exemplo. Só ser padrão. Eu sou padrão, eu sou um crente padrão. Graças a Deus. Graças a Deus. O apóstolo Marcelo pode contar comigo que eu sou padrão na palavra, sou padrão no trato, sou padrão no amor, sou padrão no espírito. Olha, pode contar comigo, apóstolo. Pode contar comigo, pastor Aline. Eu sou o padrão, eu sou exemplo. Ainda não sou exemplo dos fiéis, mas se Deus quiser eu vou chegar lá. Sabe, eu vou vir para a escola bíblica, vou aprender um pouquinho mais, vou estar junto. Não vou ser aquele santarrão, aquele que acha que está pisando nas nuvens. Sabe, tem pessoas que andam achando que ser, né, exemplo tem que ser aquele camarada que só viu no reteté, né? Vai, saudade. Não é esse não. Eu estou falando aquele que você olha e fala, puxa vida, ali vai uma pessoa que é bênção de Deus. É uma bênção para a igreja, é uma bênção para a sociedade, é uma bênção para os vizinhos. Vizinho não ouve eles falando palavrão, xingando a mulher, xingando os filhos e tal, né? Ele é padrão. Ele é padrão não só para a sociedade, mas ele é um padrão divino, porque o Espírito Santo habita em nós. Amém, igreja? E por último, Paulo diz dessa forma: além de você ser padrão, por último não, penúltimo agora. Antes de você ser, além de você ser no Espírito, você deve ser exemplo na fé. Você pode dizer aí, fé? Firme fundamento das coisas que espera e a prova daquelas que você não vê. Eu creio que a nossa igreja vai ser a maior igreja de Cariacica. Eu creio, eu tenho fé. Amém? Opa, está confirmado nos céus, porque a Bíblia diz que nós confirmamos aqui, está confirmado nos céus. Amém, igreja? E eu creio nessa palavra. E eu creio tanto, irmãos, que eu fico fazendo planos, parecendo que eu sou o apóstolo, ó. Falar, puxa vida, está vendo esse terreno aqui, enorme aqui? Essa igreja, pegar esse terreno aqui, dali, ali do lado do prédio ali, pegar aquele, fazer um lajão assim por baixo a garagem, fazer um lajão entrando por cima, entrando de lado, puxa vida. E aqui fazer assim, dois andares aqui, as salas em cima, vai ser maravilha. Isso aqui revestido de vidro, tá a descer, vai ficar show de bola. Na minha cabeça, que eu tenho fé, irmãos, que a igreja do Senhor, ela vai prosperar neste lugar. Amém? Sabe, para isso depende de mim, depende de você, só depende disso. E esse ano é um ano diferente, é um ano de colheita. Palavra profética do ano é essa. Ano 2016 é o ano da colheita. Tá, irmãos? Para ter colheita é preciso que você esteja na seara colhendo. É preciso que você tenha fé. Pegue a mão no cutelo e saia colhendo, irmãos, porque é ano de colheita. Você sabe o que é cutelo? Sabe, irmãos? É um aparelho que era usado para cortar o trigo, para fazer a cega do trigo. Para você ceifar o trigo era preciso cutelo. Você vinha, cortava, ia cortando, fazendo os feixes, e depois os feixes eram batidos uma vara nele para desgrudar ele da espiga. É isso aí, você precisa de estar com o cutelo, e o cutelo está aqui, ó, irmãos. Olha o cutelo aqui, ó. Você vai chegar para o seu vizinho e falar, olha, eu tenho uma palavra para você. Aqui em nome de Jesus a sua vida vai melhorar. Eu quero chamar você a uma visita aqui em minha casa, vamos tomar um café. Eu quero você quinta-feira na minha casa, não tem culto na igreja, na quinta-feira você não vai fazer um ponto de pregação na sua casa, mas você pode chamar as pessoas para um social na sua casa. Chama, era um evento, como se fosse um evento ponte. Chama essas pessoas para a sua casa e fala,
Vizinhos, eu nunca fiz isso. Sabe? Por enquanto não vai ser um churrasco não, mas nós vamos fazer um café, sabe? Um café reforçado, abençoado, suco, bolo melhor. Porque você merece o melhor. Às vezes o camarada até chechelento, problemático, mas você vê nele a possibilidade de se tornar o melhor crente do mundo. Você vai olhar para ele, ó, Jesus te ama e eu quero que você vá na minha casa. É um social, não é culto não. Vai na minha casa. Aí você chama ali uns 5, você vai orar só por 5 pessoas. Chama essas 5 pessoas e começa a orar por elas. Depois que você orar por ela, você chama ela para ir tomar um café na sua casa. Sabe? Chama ela para tomar um café, ela fala, puxa, esse camarada é diferente, né? Aí chega um determinado momento, lá no finalzinho, você dá uma palavra rápida. Se você não tem a habilidade da palavra, chama lá uma pessoa para dar uma palavra rapidinho, não é pregar horas, não. Dá uma palavra rapidinho, fala, gente, olha, foi bom. Aí vão tomar o café? Bom, aí baixa na mesa, aí começa a conversar um com o outro, faz aquele social, aí faz umas 3 vezes isso, depois fala, gente, olha, vai ter um café desse lá na igreja, você topa ir lá comigo? E traz ele para Peniel, irmãos. Eu tenho fé, nós estamos falando de fé aqui, ó. Tá? Eu tenho fé que você vai ser um grande ou uma grande pescadora de homens da sua vizinhança. Quem pode dizer amém? Diga amém. Isso é fé. Você será exemplo na fé também. O pastor vai olhar e falar, rapaz. O apóstolo vai olhar e falar, meu Deus do céu. Irmão Valber trouxe até lá os vendedores da loja todos para a igreja. Irmã Andréia, rapaz, as vizinhanças, a família dela toda trouxe lá. Ó, que bênção. O Valber vai fazer isso lá esses dias, que ele está mexendo na construção lá, vai chamar os vizinhos tudo para tomar um café. É a laje que ele vai bater. Aí não vale, né, irmãos? Vale isso? Aí não vale. O vizinho vai falar, rapaz, esse crente é esperto, só está querendo trabalho meu. Sabe, irmãos? Fé que Deus vai fazer uma grande obra na sua família, uma grande obra nessa sociedade hipócrita, consumista, uma sociedade que hoje, irmãos, estou voltada mais para a prostituição, para o sexo, para a traição, para a destruição de casamento. Nós temos fé que Deus vai usar a Peniel para fazer uma grande modificação nessa sociedade. Eu creio nisso, irmãos, em nome de Jesus. Eu creio que isso vai acontecer. E para acontecer eu tenho que ser instrumento. E aí Paulo diz, ser exemplo na fé. Exemplo dos fiéis? Não, só estou exemplo no exemplo. Não quero nem que você seja exemplo dos fiéis. Seja só exemplo. Exemplo na fé. Você não suporta mistura. Lembra, Manuel, quando lá no Egito eu tirei meu povo? Eu disse para eles não levarem, não se misturarem. Eu quero que você seja uma pessoa que as pessoas olharem para você, vão ver, olha, essa pessoa é ética, essa pessoa é sincera, essa pessoa ama de verdade, essa pessoa respeita de verdade. Eu quero que você seja puro. Quando podes dizer, eu quero ser puro?